Você está viajando através de outra dimensão. Uma dimensão não só de imagens e sons, mas também da mente. Uma jornada a uma maravilhosa terra, cujas fronteiras são as da fantasia. Há um sinal logo à frente, avisando que sua próxima parada será em Além da Imaginação. Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Aqui é a sua host, Angélica Helles. E eu sou o Marcos. Hoje iremos falar sobre o episódio número 32 dessa quinta temporada, né? Lembrando que é a quinta e última. Esse aqui é o episódio número 152 da série clássica no geral e se chama Mr. Garrett and the Graves, que é Sr. Garrett e os túmulos, né, Marcos? Exatamente. Tá aqui, é um episódio dirigido pelo Ted Post, história que é do Rod Serling, baseada num conto do Mike Korologos, né? E depois, quando você for falar um pouquinho sobre as carreiras, aí eu quero falar o pouquíssimo que eu sei sobre o Mike Korologos, que eu achei muito interessante. Pois é, como vocês estão acompanhando aqui, seja pelo site, seja pelo podcast, pelo YouTube, nós estamos na reta final dos nossos podcasts. Eu vou assumir para vocês que eu estou muito contente com isso, porque eu tenho tido um certo esgotamento, sabe? De tanta edição e preocupação e PC ruim. Agora finalmente a gente começou a montar as peças, o PC está um pouco melhor, né? Está travando menos, eu estou tendo se eu não estou tendo menos trabalho, pelo menos não demora tanto, né? Para poder concluir as edições. Então, o que eu estou pedindo aqui nessa reta final? Ainda faltam algumas peças para comprar, falta placa de vídeo e mais algumas coisas que faltaram, que eu acabei reaproveitando do outro PC. Mas, claro, essas coisas ajudam muito na edição, etc., nas lives. Então, a gente continua em campanha para poder terminar a montagem desse PC. Se você puder, eu espero que você possa. Se você não puder, eu não estou falando especificamente contigo. Para você, a nossa solicitação é uma outra coisa, que é tipo compartilhar episódio, por aí. Mas se você puder, nos apoie, tá? Como é que você pode nos apoiar? Você pode nos apoiar via Pix. O nosso Pix é apoiomasmorra@gmail.com e a gente também tem o mensal, né? Que tem o apoio mensal, que é o Padrim, onde você pode ser nosso padrinho ou a nossa madrinha, e tem o Colabora Aí, tá? Que você tem o Apoia-se e o Colabora Aí. Você pode apoiar mensalmente, a gente recebe um valor, né? E tal. Claro, todos os valores que nós recebemos aqui são coisas para manter o site no ar, né? Para quem tem acompanhado a nossa saga aí, infelizmente o Spotify, Anchor, está derrubando muitos podcasts, entendeu? Por causa de músicas, direitos autorais e tal. Quando o Spotify comprou o Anchor, a gente já imaginou que vinha um problemaço por aí, né? E veio, né? Então agora todos os nossos podcasts estão no nosso site. Você tem que assinar Masmorra Cine no seu aplicativo, tá? Que você vai localizar os podcasts, vai conseguir ver toda a listagem dos podcasts da Twilight Zone. Então não deixe de assinar, tá bom? E, por favor, nos apoie, certo? Olá, eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. E hoje nós viemos aqui com um pedido muito importante para você que nos acompanha nesses quase 14 anos de podcast. Nos últimos tempos, o apoio que vocês têm dado pra gente tem sido muito importante, tem nos ajudado muito, e a gente pensou numa meta para poder modernizar a aparelhagem que a gente tem, para poder começar a fazer lives. Volta e meia fizemos algumas lives, principalmente agora durante House of the Dragon, né? E quem nos acompanha sabe que nosso equipamento ele é muito rudimentar e dessa vez a gente quer tentar chegar numa meta aqui para poder pegar um bom notebook para que eu possa fazer as lives com o Marcos, fazer lives semanais, a gente gerar mais conteúdo, fazer mais coisas ao vivo, ter mais interação com os nossos ouvintes
e espectadores. E óbvio, né, para você ter um notebook melhor, não é um computador positivo que eu tenho aqui na minha casa, é uma coisa mais cara, né? E detalhe, nem é um notebook de ponta, assim, o melhor notebook gamer, nada disso. É apenas um notebook onde eu possa fazer as lives, eu possa mostrar os vídeos, não travar, né, durante as lives. O ideal é que a gente tenha o dinheiro no local que não cobra a taxa, porque aí você estará ajudando a gente, né? E não enriquecer algum banco ou alguma, né, operadora. Na verdade, um computador melhor também vai agilizar a edição dos programas, né? Exatamente. Então, eu peço, o Marcos também aqui, que você nos apoie, tá? Como você pode apoiar? Você pode apoiar pelo Apoia-se, mas o Apoia-se tira uma cota, né? Tira um valor. Ou você pode apoiar via Pix também. Nos ajude a atingir essa meta. Tá certo? Então a gente deixa aqui um beijo muito gostoso, um abraço muito apertado. Fiquem todos muito bem, se cuidem. Marcos, Mr. Garrett and the Graves. Esse título é, né, um título interessante, né? Você fala, The Graves, né? O que tá rolando, né? É um episódio muito interessante, assim. Ele tem alguns cacoetes de coisas que a série já fez. Vamos falar sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, é quase que surpreendente que o episódio, que visivelmente é de comédia, ele deu certo, né? E chega a ser surpreendente o final dele, né, Marcos? Sim, esse episódio, diferente de outros, para mim, ele também eu achei bacana. Mas eu acho que ele acaba funcionando como comédia, primeiro porque tem excelentes atores. Não que os outros episódios de comédia não tivessem, né? Mas esse daqui, ele acaba... A situação que ele conta acaba sendo um pouco mais interessante, porque ele também, não vamos... ele tem um pouco de suspense, na verdade, se a gente for pensar, né? Uhum. Algum elemento ali de terror, embora de terrir, talvez, né? Isso. E isso acaba... Ele também tem um outro elemento que eu não vou falar agora para não estragar a surpresa, né? Mas ele tem um plot twist que tem um outro elemento nele que também acaba fazendo com que o humor acabe funcionando. E ele meio que também, os personagens, não vou entrar muito em detalhes, eles não têm medo, os atores, de entrar numa certa caricatura de cada personagem que eles fazem, né? Um estereótipo, então, né? Sim. Isso. E são personagens curiosos, então acaba também a gente ficando se divertindo com os atores fazendo esses personagens meio curiosos, meio caricatos, assim, e é legal. Enfim, quando o episódio, eu acho, de Além da Imaginação, ele se centra em situações cômicas e gags, aí pra mim não fica nem com cara de Além da Imaginação, né? Pra mim o problema tá aí quando é episódio de humor, né? Mas enfim. Sim, verdade, né? Então, Marcos, e relacionado a diretor, a gente já comentou um pouquinho, acho, né? E atores, como é que ficaria então essa questão aí? O que você levantou pra gente? Eu não achei nenhuma informação sobre o cara que escreveu o conto que o Rod Serling adaptou, que é o tal do Mike Korologos. Você tem alguma informação dele? Olha, isso que é o mais estranho, né? Até para poder te dar a palavra. Ele é um cara que ele não tem lá muita tradição enquanto roteirista, né? Fico pensando, claro, ele trabalhava no jornal, ele era do meio jornalístico, mas ele era um cara muito ligado à questão do esporte, né? Na verdade, esqui, né? Ele era um campeão de esqui, escrevia sobre esporte, então ele é quase que uma surpresa, assim, por não ser daqueles roteiristas já estabelecidos, né, que a série utilizava já nessa época. Pois é, interessante, né, a gente vê alguém que não era exatamente do ramo, né, ter uma história adaptada. E, como você mesma falou, o assunto sobre o qual ele escrevia não tem nada a ver com essa história, na verdade, né? Mas muito bem, o episódio, ele já falamos, né, roteiro do Rod Serling, ele é dirigido pelo Ted Post. O Ted Post, a gente já falou sobre ele em outras oportunidades. Ele dirigiu na primeira temporada World of Difference, lembra? Sim, um bom episódio. E aí ele dirigiu também nessa temporada aqui o Probe 7, In and Out. Sim, do Adão e Eva. Isso, esse episódio que vamos falar, o Mr. Garrett, e o episódio número 35, que é o The Fear, que provavelmente ainda chegaremos nele, né?
Chegaremos logo, hein? Uhum. Eu não vou me estender sobre a carreira dele, porque falamos dele em outras oportunidades. Só para lembrar, ele dirigiu muita coisa na televisão, suspense, drama, policial, e é o diretor daquele famoso filme com Clint Eastwood, A Marca da Forca, que tem aquela atriz Inger Stevens também no filme, né? Bom. Mas não vou me estender porque já falamos dele. Eu vou fazer uma coisa agora com o elenco, como a gente vai falar de umas 3 ou 4 pessoas, eu vou fazer o seguinte, eu vou citar se o cara já teve em Além da Imaginação antes, se não eu vou falar uma ou outra coisa só que a pessoa fez pra gente não se estender demais. Certo. O personagem principal é o tal do Garrett, e as tumbas. Ele é vivido por um ator chamado John Derrer. Esse sujeito, ele já esteve em alguns episódios de Além da Imaginação. Você vai lembrar, talvez, ele é o capitão que vem levar embora o prisioneiro daquele episódio The Lonely. Caramba, bem que eu achei que eu conhecia essa face dele, sabe? Uhum. Cara, eu adoro esse personagem. Que legal. Isso, episódio da primeira temporada. Você tem também, ele é o personagem, ele é o protagonista daquele episódio The Jungle. Sim, do leão, né? Uhum. Isso. E, enfim, e agora o Mr. Garrett. Ele é um cara que ele trabalhou entre os anos 40 e os anos 80, e a maior parte da carreira dele, dos primeiros 15, 20 anos, ele fazia pontas e participações, às vezes não creditadas, em tudo que é filme de aventura, faroeste, sabe aquele filme de B? Sim. Não filme B exatamente, aquele filme que não era a atração principal do cinema, né? Era a atração secundária. Então ele vivia disso. Mas ele participou, assim, um destaque da carreira dele, são 2 filmes. Os Meninos do Brasil, aquele famoso filme com o Gregory Peck, né? Que todo mundo viu e, enfim, passou na TV, uma polêmica tremenda sobre esse filme, né? E aquele também, a Túnica Escarlate, aquele filme de aventura com do John Sturges. Olha, caramba, não vi isso daí. Fora isso, ele participou de séries como Zorro, Perry Mason, Bat Masterson. Zorro, aquela série do Zorro dos anos 50 com o Guy Davis, né? Que é aquela série da Disney. Enfim. Tu tá ligado que ele participou do Kolchak também, né? Sim, sim. O The Night Stalker, né? O The Night Murderers. Isso. De 75, sabe? Figura. A gente tem o dono do bar, ele é vivido por um ator chamado Stanley Adams. Ele participou do Once Upon a Time, o episódio da 3ª temporada. Que é aquele episódio que tem o Buster Keaton. Ah, é lindo esse episódio de homenagem. Muito de homenagem ao Buster Keaton, né? Gosto bastante, né? Ele é o Rolo, né? O cientista moderno que rouba o capacete, né? E tal. Isso. Veja só, ele ficou famoso, ele ficou famoso também porque ele participou daquele famoso episódio da série original de Star Trek, O Problema com os Tribbles. Que ele era um cara que ele vendia uns bichinhos peludinhos, fofinhos, e que se reproduziam loucamente. Tipo Gremlins. Tipo Gremlins, e que comiam a safra do planeta inteira, né? E aí Não, e ele é um cara que ele tem ligação com o Rod Serling, porque ele participava do Playhouse 90, e, claro, aquele que tá sempre no currículo de todo mundo, né? O Alfred Hitchcock Presents, né? Isso, o pessoal se encontrava lá para depois trocar telefone, pelo jeito, para ir depois para trabalhar com o Rod Serling, né? Uma coisa impressionante. Bom, a gente tem também o personagem chamado Guberman, que ele é o bêbado da cidade, digamos assim, né? Que é vivido pelo J. Pat O'Malley. Ele esteve em alguns episódios de Além da Imaginação. Na primeira temporada, ele tá naquele terrível episódio chamado The Chaser, né? Certo, horrível. Um dos piores episódios da série. Pra azar também, ele tá na 3ª temporada num dos piores episódios da série, que é o The Fugitive. Né? Sim. Sim. Mas ele também está nesse episódio e tá no episódio da The Self-Improvement of Salvatore Rossi, que esse é um episódio muito bom, né? Felizmente. Muito bom. Adoro. Dessa temporada.
Uhum. Ele trabalhou no cinema e na TV entre os anos 40 e os anos 80. Acho que um destaque dele é que ele fazia dublagem e cantava nos filmes da Disney. Por exemplo, 101 Dálmatas, Mowgli, Alice no País das Maravilhas. Ele dubla personagens e também canta algumas das canções. Então, o cara cantava bem, pelo jeito, né? Que legal. Não dá pra saber, porque os dois episódios que ele faz Além da Imaginação, não dá pra gente imaginar que ele tenha talento pra cantar, mas tudo bem, né? A gente tem o xerife da cidade, ele é vivido pelo ator chamado Norman Levitt. Esse cara, ele teve mais ou menos uns 30 anos de carreira no cinema e na TV, entre os anos 40 e 70. E ele participou de séries, por exemplo, ele era um cara muito do faroeste. E, por exemplo, ele tá em muitos episódios de Laramie, de Bonanza, do Homem da Virgínia, enfim, era um carinha do faroeste na TV. Maneiro. O último que eu vou citar é o Norman Levitt, que ele faz um personagem que é o cara que tem um jeito engraçado de falar no episódio. Nossa, eu adorei esse personagem. Esse daí me chamou muito a atenção. Ele fala rapidinho, fica, sabe, assim, sem ar, caramba, achei hilário. E ele é o meio puxa-saco do xerife, né? Sim. É engraçado ele. Ele é um cara que ele trabalhou dos anos 10 até os anos 70. Ele começou como ator mirim, inclusive. Ele começa, tipo, quase, sei lá, ele começou aos 4, 5 anos a aparecer em filme, fulano. Carreira longa. E ele está no episódio Muti, da 4ª temporada. Lembra da menina? Sim, da menina que ela se comunica por pensamento, né? Isso. Sim. Eu não lembro o que ele faz exatamente no episódio, infelizmente, mas enfim, ele tá no episódio. E ele também tem muitas participações no cinema e na TV. Um destaque dele na TV, ele tá no filme do Cyrano, de Bergerac, aquele dos anos 50, que é com o José Ferrer. Caraca, que interessante. Sim. E ele tá em trocentos episódios de séries. Ele era um cara também muito do faroeste, viu? E do faroeste, do policial. Apesar desse tipo físico dele curioso, ele tava ele era mais do suspense policial e faroeste, vai entender. E ele tá em muitos episódios de Bonanza e Laramie, por exemplo. Olha, pô, legal, muito legal. É isso. Ah, legal, elenco enorme, hein? A gente conseguiu falar rápido deles. Cara, esse é um episódio muito legal. Eu quero que você conte logo a história pra gente poder falar os pontos altos eu acho que tem mais pontos altos, na real, do que pontos baixos, né? Mas você quer falar um pouquinho? Olha, você tem uma cidade que é a cidade de Happiness, né? Que apesar do nome indicar um lugar alegre, ele não é uma cidade do Arizona. Não é tão alegre assim, porque é uma cidade que na própria placa fala que durante a fundação da cidade, né, morreram 128 pessoas, né? E tal, ao longo do processo de estabelecimento da cidade. A gente vai saber mais pra frente que é um lugar onde rola tiroteio pra dedéu, assim. O pessoal é meio dedo mole nessa cidade, por isso que o cemitério tá lotado. Chega nessa cidade um tal de Mr. Garrett, que é um caixeiro viajante, e ele é um cara que, quando perguntado pelo atendente lá, pelo dono do salão, né, do bar, o que ele tem pra vender, ele falou: eu vendo serviços. E o cara, nossa, serviços, que beleza, né? E tal, e o senhor venderia que tipo de serviço? O serviço que eu presto para as pessoas é o de ressuscitar os mortos. E aí, veja só, essa é uma cidade famosa por ter um cemitério lotado por pessoas que morreram de maneira violenta por conta dos intensos, né, e contínuos tiroteios que ocorrem na cidade. Só pararam um pouco quando eles estabeleceram um xerife, né? O que pode acontecer quando aparece esse sujeito, que é um necromante, né? Na verdade. Que necromante. Pode ressuscitar todo aquele monte de gente que tá lá, né? Ou é Jesus de Nazaré, né? Porque não foi ele que mandou Lázaro levantar? Isso. Só que isso daí a gente vai descobrir ao longo do episódio que ele faz o negócio por demanda, né? É impressionante. Muito bem. Assim, você pensa logo de cara, ó. 128 pessoas morreram, tá bem na placa da cidade. A cidade se chama Happiness agora, porque ela tinha outros nomes, né? E tal. E o
cara lá do bar até fala pra ele assim, pro Garrett, fala, agora nós arrumamos um xerife, né? As coisas voltaram pro seu lugar. E claro, quando ele vem com jogar essa bomba, falar que é um cara que é capaz de ressuscitar as pessoas, já na próxima tomada você vai ter uma cena ótima, porque é a cena do xerife conversando com o cara do salão, né? Do bar. E o puxa-saco, a galera da cidade, uns caras muito engraçados, o Bebum. São umas atuações ótimas mesmo, assim, dá vontade de rever para ficar prestando atenção na atuação deles, sabe? E aí o xerife tá lá todo assim, né, metido a corajoso e falando, aposto que ele fugiu, porque ele ficou sabendo, ele imaginou que você fosse chamar o xerife, né? E tal. Aí alguém fala assim, mas tem uma carroça estacionada ali que está escrito Garrett. Aí o xerife, então ele não fugiu, deve ter ido pro hotel. Então você percebe assim as características dos personagens, né? Que o xerife é um grande falastrão, né? Uhum. O cara lá é o puxa-saco, uma figura muito simpática, por sinal, que fala rapidinho, sabe? Ele parece aquele, sabe? Isso é para pessoas velhas, mas você lembra aqueles desenhos lá da motoca? Não tinha aquela motinha que ficava, eu te disse, uhum. E tal. É uma vibe meio assim, sabe? O puxa-saco do eu te disse, e tal. E então você tem ali umas figuras muito estereotipadas, assim, numa cidade pequena, de um velho oeste, mas elas são muito engraçadas, né? Então acho que ali o caldo, né, Marco, já está feito para o que ele quer aprontar. Ele precisa do quê? Ele precisa de um evento que chame a atenção das pessoas, porque ele faz, né? Já que ele está sendo ali meio dado como mentiroso, né? Ele até entra no bar e tudo, né? Exatamente. E a maneira que ele vai ter, que ele encontra para conseguir convencer as pessoas que realmente ele pode ressuscitar os mortos, porque até aí as pessoas, lógico, não estão acreditando, né? Enfim, começa até a gritar bruxaria, mas é mais pra frente, né? Bruxaria, demônio. Um cara vai, que tá passando de carroça na frente do salão, atropela um cachorrinho. Isso, você ouve aquele grito do cachorrinho, né? Aí você já dá, no meu caso, já bate o desespero, fala, ai meu Deus, não, né? Exatamente. Aí o que acontece? O pessoal que tá dentro do salão, o xerife, os outros, o pessoal lá da cidade, né? E, enfim, correm para fora para ver o que aconteceu, né? Pô, caramba, e constatam que o cachorrinho tá lá caído, e o cara da carroça fala, ixi, eu passei por cima dele, acho que eu feri a cabeça dele. Enfim, apesar de não ter marcas visíveis, né? Ele fala, né? Isso. Mas, enfim, o pessoal constata que o cachorro morreu. E aí, o nosso amigo, o Garrett, fala, eu vou vou ressuscitar o cachorro, mas eu preciso que vocês se virem, ninguém pode olhar o que eu tô fazendo. As pessoas dão as costas pra ele, ele começa a falar uns mambo-jambos lá. Choco, louco. Isso, falar em línguas, né, e de repente o cachorrinho volta à vida e sai correndo, né, muito feliz. E as pessoas, né, começam a acreditar que o homem consegue realmente ressuscitar os mortos. E ele diz o seguinte, que ele vai até o cemitério da cidade e vai ressuscitar todo mundo no final dessa tarde. Nossa, e o pessoal fica, né, porque tem umas paradas, tipo, o cara que é o bêbado da cidade fala, nossa, eu sinto muita falta da minha mulher, que era uma mulher enorme e tal, ela é o amor da minha vida, eu bebo por causa disso, por isso que eu sou um bêbado, né? O outro do bar, você fica sabendo que ele tem um irmão, né? Que é até a pintura do irmão atrás do bar, que era um irmão muito precioso para ele, né? Isso. E morreu devido a uma bala perdida num dos tiroteios, né? Uma bala perdida. Ou seja, todo mundo ali, as pessoas da cidade, tem algum grau de conhecimento com o pessoal do cemitério, óbvio, não é? E tal. Então, aí tá construída ali aquela história. Você vê que aparece que caiu à noite, e eles estão no bar, né? Uma boa parte das pessoas estão no bar. Aí, inclusive, tem alguma mulher grita, parece umas mulheres gritam, bruxaria, demônio e tal. Mas aí mais tarde alguém fala, nossa, ele já está 4 horas no cemitério, né? E ele, que será que ele está fazendo? Porque se a gente tem medo daquele lugar de dia, imagina de noite, né? E tal, né? E tudo. E daqui a pouco me entra o próprio Garrett, né? E ele fala assim,
olha só, estou aqui muito contente com que deu certo o que eu vim fazer, agora é só questão de tempo, né? Aí ele vira pro cara do bar, do salão dono, e fala assim, olha, esse seu irmão que está aí atrás de você, por acaso ele era um cara que mancava de uma perna, assim, assado, cozido? Aí o cara, sim, como é que você sabe disso? Né? Então, porque ele vai ser um dos primeiros a voltar. Aí o cara, em vez de fazer uma cara alegre, né, Marcos? O cara faz uma cara de putz, né? E já chama ele de lado ali e fala assim, olha, o meu irmão era um cara muito problemático, na verdade ele roubava muito bar, dava muito problema aqui na cidade, e meio que deixa subentendido, né, que naquele tiroteio que rolou que o irmão dele morreu, ele talvez tenha atirado, né, e a bala perdida, na verdade, tenha sido, na verdade, uma bala encontrada, né, do irmão dele. E aí o Garrett fala, olha, a única coisa que eu posso até tentar te ajudar, mas é $500. Vamos lembrar aqui que $500 nessa época é um dinheiro absurdo. Se você assistiu Deadwood, você vai lembrar desses valores, que são valores que as pessoas não tinham em casa, de jeito nenhum, não tinham esses valores. Então, assim, o único furo de roteiro que as pessoas comentam que tem nesse episódio são os valores que são solicitados e são entregues em mãos. Mas aqui vamos continuando a história, né? Aí ele fala assim, dá o dinheiro, né? A cidade vai toda lá para fora, o pessoal da cidade, porque está uma neblina e tal, tudo é nevoado, e vem vindo uma figura mancando ao longe, né? E tal, e vem mancando bem ao longe, todo mundo de boca aberta olhando, né? Aquela figura que tá no meio da noite se encaminhando para a cidade, e do nada essa figura some. Aí eles entram no bar correndo e falam para ele assim, olha, ele acabou de sumir. Ele sumiu na nossa frente e tal, não sei o que aconteceu, simplesmente sumiu, né? E tal, e o cara do bar fica muito aliviado, né, Marcos? E daí em diante vai acontecendo outras solicitações também, né? Isso. O xerife, né, fala pra ele que a gente fica sabendo, né, que na verdade o xerife tinha um cara lá que era o pior pistoleiro ali da região, um cara perigosíssimo, e o xerife dizem que conseguiu matá-lo, né, num duelo. Na verdade, o xerife chega pro nosso amigo Garrett e fala, foi pelas costas, né? Não, o Garrett fala pra ele, matou ele pelas costas, com mais meia dúzia de pessoas te ajudando, né? Isso, né? Ele dava uma de valentão da cidade, né? Então todo mundo, um por um, vai lá conversar com o Garrett de fininho, né? E fala, pô, meu, já casei de novo, uma mulher, né? Aqui gritou bruxaria. Pô, já casei de novo, cara. E como é que eu vou lidar com 2 maridos, caramba? O cara que falou que o bêbado da cidade que dizia que bebia de saudade da esposa, a gente descobre que a esposa vivia quebrando os braços dele, né? Provavelmente ele enchia a cara, ela ficava a pé da vida e quebrava o braço dele de raiva. Então o cara não quer ela de volta, não, né? Todo mundo, basicamente, gente, é muito triste isso daí, porque todo mundo, pra resumir, tem alguma história com o defunto e não quer que o defunto volte. Seja por motivos de a pessoa foi embora até ali, deixou a pessoa aliviada, ou então no caso da mulher que se casou de novo, e tal, e por aí vai, né? As pessoas... ele é muito esperto, né? Você entende que ele ali é um espertalhão. Naquela história ele tá dando um golpe naquelas pessoas, né? Você só fica tentando entender como é que ele fez as coisas, depois vai mostrar pra gente, né, de certa maneira, mas ele tá ali recebendo dinheiro de todo mundo, $500, pede $1.000 pro cara do bar, o cara dá 750. Gente, isso é muita grana, é muita grana. As pessoas nessa época não tinham esse dinheiro mesmo, assim, era um dinheiro que ficava em banco, entendeu? A pessoa não tinha esse valor, assim, a não ser que tivesse muito, muito bem de vida, entendeu? As pessoas comuns, ele pede R$1.000 pro cara do bar, né? R$500 para cada um, sabe? As pessoas vão dando, né? Então tudo bem, isso aí foi uma falha de roteiro, né? Que foi falta da pessoa entender a moeda, né? Numa época como essa do Velho Oeste, o quanto os valores eram diferentes, né? Mas é um episódio que ele fica muito engraçado e assim, ele vai ter uma reviravolta, sabe? Tão assustadora, do nada. Sabe, ele é tipo aquele episódio do cara do relógio, sabe? Você tá assistindo, é um episódio meio irritante, o cara do relógio enchendo o saco de todo mundo e tal, e parando o mundo, vai e volta. A gente comentou, tá lá pra trás, gente, no começo da temporada.
Aí, do nada, o relógio quebra. Aí, na minha opinião, vira uma história de terror, né? Porque, porra, você vai estar num mundo onde as pessoas estão paralisadas. Aqui, acontece o seguinte, quando ele vai embora, você vê que a carroça dele tá passando ali, tá parada ali perto do cemitério, ele escuta um cachorro latir ao longe, é o cachorro dele, o cachorro que ele fingiu ressuscitar, né? É o cachorro dele. Vem chegando o parceiro dele de golpe, né? Que é um cara que, pela conversa deles, dá a entender que eles fazem o seguinte: ele manda o parceiro na frente dias antes para poder sondar a história da cidade, das pessoas, as pessoas mais influentes, etc. E depois que eles dão o golpe, entendeu? Então ele pega ali o cachorrinho, achei isso muito fofo, né? Pega o cachorrinho, abraça o cachorrinho, coloca o parceiro do lado e vira pro cemitério e fala assim: olha, gente, não é dessa vez que vocês vão levantar, tá? Estou indo embora, vamos embora então. E pá, estão indo embora. Para todos os efeitos, o episódio poderia ter terminado aí, você concorda, Marcos? Sim. Seria um episódio de golpista, né? Aí, do nada, meu, estilo a la Romero, os mortos começam a levantar, cara. Os mortos vão levantando. E aí você vê as cruzes e as pessoas levantando ao longe e elas sussurrando e falando o que elas querem fazer para os seus entes que ficaram. A mulher mais forte, grandona, falando assim: ai, saudade daquele otário lá que eu quebrava o braço direto. Isso. Sabe o que para mim deu a entender? Que, por exemplo, esse vingança, né? Isso, esse cara é um golpista. Ele não ressuscita os mortos. Mas os mortos, de alguma maneira, que no caso dessa cidade eram todos mortos que estavam furiosos com os seus entes não tão queridos assim, meio que ouviram esse cara prometer ressuscitá-los e o pessoal pagar para eles não serem ressuscitados. Eu acho que mais do que isso, parece que eles da vida. Eles têm alguma ciência, não sei se a palavra é essa, né? Deles entenderam o que estava acontecendo ali, que as pessoas que deviam chorar, né, o luto deles, na verdade não querem que eles voltem de jeito nenhum. Exatamente. E ao perceberem que, através desse golpista, que as pessoas seriam capazes de pagar para mantê-los no cemitério, resolveram aí sim sair do cemitério para dar o troco pelos vivos. Aí eu li os textos tão bons. Teve um cara que falou assim: esse maluco desse Garrett, ele simplesmente começou o apocalipse zumbi, porque ele vai parando nas cidades e vai fazendo lá o golpe deles e os mortos ficando bem puto, levantando. Aí você fala, cara, ele termina esse episódio de um jeito muito inesperado. É muito inesperado, porque é um episódio de comédia. E você já fica contente, fala, putz, funcionou, a comédia é engraçado, não é apelativo, o pessoal tá atuando tão bem e tal. E do nada, cara, do nada, Romero feelings, entendeu? Os mortos levantam e acaba assim o episódio com Rod Serling falando assim, é uma história, não sei o que lá, cuidado com o que você fala dos seus mortos, não sei o que, blá blá blá. Mas é muito surpreendente, né? E, assim, a história foi baseada em um incidente de 1873 em Utah, aonde a história original do conto, né? Um cara chegou na cidade, a cidade que era de mineração, se ofereceu para ressuscitar os mortos. De qualquer maneira, ali os moradores acabaram reconsiderando e tal. Ou seja, é um golpe que existiu, né? E saiu no jornal, inclusive, do The Salt Lake Tribune, né? E o redator, que é o redator esportivo, que é o Mike Korologos, como eu falei no começo, ele escreveu um artigo e tal, e falou sobre isso, e isso chamou a atenção do nosso queridíssimo Rod Serling, né? Que chamou ele para visitar, né? Para visitá-lo e conversar com ele, pedir os direitos de adaptação. Então, cara, é um episódio muito interessante. Muito interessante e, assim, você não esperava grande coisa. Ele é bem atuado, ele é bem conduzido pelo diretor, ele diverte, né? E ele tem 2 plot twists, né? e que acabam, de certa forma, conversando um com o outro, né? Os 2 plot twists. Enfim, a princípio você pode olhar aqui ele fala, pô, mas isso aí é uma história de golpe, mas agora os mortos levantaram de verdade. Mas quando você para pensar que os mortos teriam motivo, né? De estarem pé da vida com o pessoal da cidade, faz sentido e se torna algo bastante divertido. Tem uma camada divertida a mais nessa história no final, né? Cara...
Não, e tem uma coisa interessante, só uma curiosidade. Essa placa que logo no começo do episódio ela passa, com esses dizeres, né? Happiness, Arizona, blá, 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 blá. No final, reaproveitaram essa placa para poder fazer uma espécie de funeral para a série. Vamos colocar assim, vou botar foto para vocês dos bastidores, que colocaram aí, trocaram ali, em vez de Happiness, Arizona, colocaram The Twilight Zone, esse lugar comemorou não sei o que e tal, e tem umas coroas de flores, The Twilight Zone Rest in Peace. Então é interessante, assim, o elenco no final utilizou para festa de encerramento. Que legal. Muito legal. Vamos lá para a parte de recomendações que a gente sempre faz, né? No finalzinho pro pessoal. O que você recomenda hoje, Marcos? Olha, falando em golpes, eu nunca esqueci quando eu assisti nos anos 90 um caso especial. Esse caso especial é dos anos 80, mas ele foi reprisado depois nos anos 90, se eu não me engano. E que o caso especial era aquele programa da Globo que adaptava contos famosos, histórias famosas, e tem o conto O Inspetor Geral do Gogol, e ele teve uma adaptação no caso especial, tem pra pessoa assistir no YouTube, se quiser, inclusive. E ele tinha Armando Bogos, Carlos Vereza, enfim, é aquela história do pessoal daquela cidadezinha afastada na Rússia, que é um pessoal todo mundo corrupto, todo mundo mete a mão no dinheiro público, enfim, e chega na cidade um cara dizendo que é um inspetor-geral do governo central e que quer dar uma olhada nas contas, né? E claro que os funcionários públicos ali e a administração da cidade, que vivia roubando dinheiro da cidade há muito tempo, ficam desesperados e tentando fazer tudo pro cara não descobrir, tentando subornar o cara de qualquer maneira. E o cara, claro, vai se aproveitar disso do jeito que ele puder, porque não sei se é um spoiler, mas essa história tem, né, uma história escrita no final do século XIX. O cara é um golpista, claro, né? Enfim, é maravilhoso esse caso especial. E eu pensei que você ia falar aquele lá do cara que volta, né? Que é famoso, né? Tem um caso especial. Eu não sei se é caso especial, acho que é caso especial. Que tem a versão da Globo, né? Da história lá da Outra Volta do Parafuso. Não, da Outra Volta do Parafuso, não. A Pata do Macaco. A Pata do Macaco, isso. Sim, tem também. Também tem completo no YouTube para quem quiser assistir. É uma ótima história de terror sobre mortos voltando. Eu fiz contigo, conta pra galera. A gente fez a dramatização em áudio. Né? Tem um podcast com a gente tentando, né? Nos esforçando muito, fazendo a dramatização. Né? O Marcos faz várias vozes, eu faço a voz da senhora e tal. Isso. Só que a gente não se baseou no caso especial. A gente pegou diretamente o conto do E.P. Jacobs, né? Exatamente, a gente pegou o conto direitinho para poder fazer. É isso. Essa aqui é a recomendação. Então fica uma recomendação dupla, que vocês assistam o Inspetor Geral, que é do caso especial, e o outro programa também do caso especial, que é a Pata do Macaco. Ah, legal. Muito bom. Da hora. E você? Assistam o caso especial, porque tá no post. Escutem a gente fazendo dramatização, porque esse ano, se tudo der certo, a gente vai tentar fazer uma outra dramatização da rainha lá, da Agnes Moorehead, né? Que ela participa daquele... como é que é? A chamada... Como é que é? Wrong Number, né? Sorry, Wrong Number. Sorry, Wrong Number. Eu sou doida pra fazer isso, eu vou tentar desesperadamente. Bom, eu vou recomendar Stephen King, porque sim, né? Eu gosto essas histórias de mortos-vivos, quando as pessoas comentam. Claro que o cinema, né? E a gente, nossa, já assistiu tanta coisa, desde dos Lutfult, né? Com as histórias dos mortos que voltam. Gravamos podcast. Aliás, parabéns para os nossos amigos do podcast, cara, que chegaram essa semana aos 666 programas. Meu Deus, parabéns pra caramba. Isso é muito difícil, essa marca. Você chegar sem você, né? Você não é patrocinado, você faz de coração, sabe? Com amor mesmo, né? E eles merecem tudo de bom, gente. Prestigiem, tá? A gente gravou lá com eles o filme do Lutfult, lembra, Marcos, né? Maravilhoso. Sim. O Podtrash é um dos podcasts contínuos mais antigos do Brasil. Pra mim também é um dos melhores, né? Porque é só gente maravilhosa ali
tratando de cinema B, de cinema alternativo, com muita propriedade e com um bom humor, né? Na verdade, essa veia deles muito bem humorada gerou meio uma base de fãs do podcast também, né? Sim, muito, né? E muito cultural, né? Porque você fala de filmes B e trash, mas você traz todo um arcabouço de informações, Sim. né, de coisas culturais e políticas. Então, cara, eles são maravilhosos. Se você não conhece, por favor, né, dê a você esse presente de escutar os nossos amigos do podcast. Sim, é gente que entende de cinema, falando de cinema alternativo e ainda por cima com bom humor. Aí e tem o Douglas cantando. Quem ainda não escutou o podcast, o podcast e for lá escutar, preste atenção no Douglas Freak, o Exumador, cantando. Olha, vocês dificilmente vão escutar algo parecido na vida de vocês. Muito bom. Pois é, mas eu, né, até parei porque eu tinha que falar, mas de qualquer maneira, a gente tem aqui o Stephen King com o seu livro O Cemitério, né, que é um dos primeiros livros dele, né, é um livro que é lá dos anos 80, né, e tal. Então você, na verdade, você tem uma história que é uma história terrível para quem não conhece. Acho que muita gente conhece aqui, mas é do cara que é médico. Ele viaja com a família dele para uma região lá do Maine e a casa dele é próximo de um cemitério de animais. Peraí. Opa. Uma história do Stephen King passada no Maine? Ah, vá! Ai, me assustei, pensei que eu estava falando besteira. Não, e claro, olha, a gente até brinca que as histórias dele muitas se passam no Maine, né? Obviamente. Mas assim, e o que acontece daí, entendeu? Porque tem um cemitério de animais, né? Tanto que é até escrito o nome incorretamente, é Pet Cemetery, né? Mas tem um cemitério onde se enterrava pessoas, né? E essas pessoas voltavam à vida. E o jeito como elas voltam de uma maneira tão terrível, e o livro é tão bom. Não que os filmes não sejam, né, gente? Mas o livro é muito legal, é uma tremenda experiência. Para quem puder ler, vai gostar com muita certeza, né? Desse drama, dessa tragédia que é essa história, né? Que como ele constrói, né? Uma questão familiar, assim, uma família assim, destroçada, né? Pela dor e pela morte, né? E pior do que a morte, né? A morte e a morte. Isso é um. Eu queria relembrar vocês, porque eu sou dessa época que passava aquela minissérie Incidente Antares. Passou ali na Rede Globo, né, e tal. Ela foi dos anos 90, essa minissérie, que é baseada ali no livro do Érico Veríssimo, né? E, cara, essa minissérie, se vocês verem o elenco, vocês vão ficar besta, porque é um elenco do caramba. É tipo Fernanda Montenegro, Paulo Goulart, Arg, Regina Duarte, mas aí risca, né? Mas tem Paulo Betti, Diogo Vilela, por aí vai, Gianfrancesco Guarnieri. Nossa, não acaba, gente. É muita gente boa mesmo. Eliane Giardini e o Flávio Migliaccio, que ele já faleceu, né? E por aí vai, gente. Elenco maravilhoso que conta a história numa cidade fictícia de Antares, do sul do Brasil, aonde tem uma briga de famílias, né? De facções familiares, os Campo Largo e os Vacariano. E tem várias oscilações políticas na cidade e os mortos vão se levantar, porque tem coisas pendentes, né? Sejam questões pessoais ou sejam questões políticas, né? Então, é um livro maravilhoso, né? Muito curtinho, maravilhoso. O Érico Veríssimo, sem palavras. E a minissérie é incrível, gente, porque é uma minissérie de mortos-vivos, sabe? E tal, e tudo que envolve, né? O cara chegar em casa e a mulher que o ama muito, né? Mas ele tá morto, então ela vai ficar desesperada quando vê-lo, né? E por aí vai, né? Então é interessante, né, Marcos? Incidente Antares, eu gosto bastante. Uhum. O Érico Veríssimo é um dos escritores mais importantes do Brasil e, assim, esse livro dele é absolutamente sensacional, enfim. E acabou ganhando uma adaptação muito bacana também para televisão. Né? Sim. A direção é do Carlos Manga e do Paulo José. Isso, então é gente assim de altíssima categoria trabalhando nessa adaptação. Então vale muito a pena ler, na verdade vale muito a pena ler toda a obra do Érico Veríssimo, mas especificamente esse livro dele é maravilhoso, delicioso de ser lido. Enfim, é um livro que fala muito sobre o Brasil, né? Sobre como as coisas no Brasil funcionam politicamente falando, socialmente falando, né? Enfim, vale muito a pena. E é isso aí, grande recomendação. Muito bom, gente.
There is a fifth dimension. Beyond that which is known to man. It is a dimension vast as space. E é isso, né? Chegando no final aqui, eu só posso agradecer a vocês. Obrigada. Quem está acompanhando a gente aqui nessa temporada, episódio por episódio, escutando o podcast, assistindo o episódio, comentando, compartilhando, doando. Olha, muito obrigada. A gente recebe doações. As pessoas estão nos ajudando muito. A sua doação é muito importante. Você não tem ideia, né? Para a gente poder construir o que a gente vem construindo, né? A gente nunca foi muito de fazer pedidos, né? Mas de uns tempos para cá as coisas ficaram muito difíceis, né? E vocês estão ajudando muito. Você quem doa, primeiro você está participando do sorteio, né? Que eu já avisei, que vai ter um sorteio no último programa que a gente gravar, que vai ser a live lá com o Top 20, né? E a gente vai poder finalmente sortear essa arte que a gente vai enviar para as pessoas, já com moldura, a não ser que seja para fora do Brasil. Aí a gente vai enviar a arte, né? Com todo cuidado, né? Que não tem como enviar a moldura, que fica caríssimo demais. Mas tem sido muito bom, eu só posso agradecer de todo o coração, né, Marcos, quem está doando pra gente. Isso mesmo, você que aí se propôs a nos ajudar, muito obrigado, é importante demais a ajuda de vocês, certo? Exatamente. E musiquinha, né? Musiquinha aí, você escolheu uma musiquinha da hora hoje pra tocar no final? Como esse é um episódio que tem bastante otários, tem um espertalhão, né? Alguns espertalhões e vários otários. É uma música do Bezerra da Silva chamada Os Direitos do Otário. Oh, meu Deus. Detalhe, hein? Pra quem não sabe, eu lembro claramente que já tocou Bezerra da Silva aqui, né? E é sempre muito bom, gente. Bezerra da Silva, um filósofo, um poeta. Isso. Demais. Ele fala uma grande verdade nessa música, que sabe qual é que é? Que o bolso do otário fica nas costas e virado de cabeça para baixo, é isso aí. Ô dó. É isso, gente. Então, muito obrigada. Tá? Recordando aqui, então, esse podcast está saindo com o nome Masmorra Cine nos aplicativos. Seja qual for o aplicativo de podcast que você gosta de usar, iTunes, sei lá, Amazon, Podcast Addict, Podcast Republic, só procurar Masmorra Cine. Você vai ver um ícone que é um quadradinho vermelho assim, com uma fita VHS e o nome Masmorra Cine. É o nosso ícone, tá? Não está saindo mais no Spotify por motivos de estão derrubando. Então, eu só estou publicando agora no nosso feed do nosso site. Por isso que a gente está pedindo apoio, porque está ficando mais caro manter o site no ar, né? Então, por favor, se você puder, nos apoie. E com isso, a gente vem chegando no final do podcast. Quero deixar um abraço para vocês. Estamos juntos aqui, tá? Sexta-feira tem mais podcast novamente. E não deixe de me acompanhar, porque agora eu inventei, né, Marcos, de ser jogadora, ser gamer. Só que eu não sou gamer. Não, mas eu fico tentando jogar, né? Eu gosto muito dos jogos do PlayStation, né? Quando o meu filho nasceu, na época que ele nasceu há mais de 25 anos atrás, eu tinha um PlayStation, né? E eu jogava Resident Evil e tal, mas aí passou o tempo, a vida, criando filho, trabalhando, correndo, né? Com as coisas da vida. Claro, eu sempre pude, né, assistir bastante cinema, filmes, né? E pesquisar e ter esse podcast, mas aí eu nunca mais voltei a jogar, né? Toda vez que eu voltava a jogar, estava ruim o PC e ficava travando, eu desistia. Agora eu tô conseguindo jogar, então eu resolvi fazer live. Se você puder e não ficar irritado com pessoas mais velhas tentando reaprender a jogar, me segue lá, tá? Na Twitch, é só procurar Angel Masmorra. Eu deixo o link aqui na publicação. Eu faço live segunda-feira, mudou a data, sobre Hannibal Lecter, aquela série maravilhosa Hannibal, né? Que é uma série incrível, né? Agora eu mudei para segunda-feira. E quarta-feira nós vamos fazer, sim, dessa vez vai sair. Quarta-feira a gente vai fazer o nosso Caô Crimes, que eu tô devendo a minha participação, né? Que é a terceira parte. Semana próxima seria o Marcos, então, que vai fechar. Tá? Então não deixe de seguir a gente lá na Twitch, que além de eu estar lá volta e meia jogando e mostrando essa minha cara aqui, né? Fazer aqui a cara que eu tenho, que Deus me deu, né? E aí eu tô segunda-feira falando sobre Hannibal e quarta sobre Caô Crimes, que é nosso podcast de storytelling, né? Onde a gente inventa crimes, histórias falsas e tal. É um exercício de contação de histórias, tá? Sim.
Quer deixar algum recadinho? Opa, não vão cair em golpe aí, hein? Rapaz, pelo amor de Deus, né? Como é que é? Todo dia sai de casa um malandro e um mané, né? E, né? Será que eles vão se encontrar, né? Aí já viu, né? Um abraço pra vocês, até mais. Tchau, fiquem bem. Tchau, tchau.